Olá, minha gente querida do China Global News. Estamos aqui novamente trazendo mais informações sobre a geopolítica mundial, a macroeconomia, temas que interessam a todos em todos os cantos do mundo. E hoje temos a participação de Mário Bernardini. Olá, Mário Bernardini, é um prazer recebê-lo aqui no China Global News. Boa tarde, Marcos. Prazer é meu, agradeço o convite e vai ser uma satisfação bater um papo contigo. Já faz tempo que a gente não conversa. Perfeito. E pela sua trajetória, você sempre traz aquelas provocações básicas que são muito importantes para tratar de temas sensíveis e complexos. Ultimamente você tem falado que a China é capitalista e os Estados Unidos não são capitalistas. Como é que você explica essa provocação? Bom, é claro que é uma forçada de barra, mas tem fundamentos. O capitalismo tem como objetivo o lucro e a acumulação de capital. Ele nasceu para isso. Nesse aspecto, a China é capitalista. Os Estados Unidos, hoje, como a maioria, como boa parte dos países ocidentais, tem aquilo que podemos chamar de um lado como capitalismo financeiro. Hoje se ganha muito mais dinheiro em aplicações financeiras e no mercado, no chamado mercado, do que na produção. A financiarização da economia que ocorreu nos últimos 40, 50 anos fez com que, nos últimos 40, 50 anos, não é por acaso, é o surgimento do neoliberalismo. Desregulamentação, redução do tamanho do Estado, abertura e austeridade, que são os pilares desse relançamento do velho liberalismo inglês do século XIX, fizeram com que o Estado transferisse, terceirizasse, a palavra mais correta, uma boa parte de suas funções para o mercado. E o que é o mercado? O mercado, quando é desregulado, o capitalismo, quando é desregulado, tende à concentração, tende ao monopólio e ao oligopólio. É uma lei natural. A função do Estado é exatamente impedir que isso aconteça para evitar o excesso de poder das empresas sobre o mercado. Mas como o neoliberalismo prega a desregulamentação, você acaba induzindo o mercado a se concentrar. E foi o que aconteceu. Quer dizer, fenômenos como uma BlackRock, que tem 20 anos de vida, e em 20 anos hoje gerencia recursos da ordem de 13 trilhões de dólares. Para alguém ter uma ideia do que é 13 trilhões de dólares, o presidente dos Estados Unidos gerencia 7. O presidente da BlackRock gerencia o dobro. E a BlackRock é um dos grandes. Se pegarmos as 3 maiores fundos nos Estados Unidos, gerencia da ordem de 30 trilhões de dólares. É 1/3 do PIB mundial de papel. Tá? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e essa foi a minha provocação, é que o lucro foi substituído pela renda como importância, como principal fonte de ganhos. As principais fontes de ganho nos Estados Unidos são a Bolsa, são as aplicações financeiras. A Bolsa este ano, principalmente a Nasdaq, graças às 7 magníficas, as plataformas digitais, a Bolsa este ano nos Estados Unidos subiu 40%. Evidentemente, isso não tem nem pés nem cabeça. Nenhuma empresa no mundo ganha isso. Aliás, as empresas ganham em média, historicamente, 6 a 8% do seu faturamento. No Brasil, Tesouro Direto, uma aplicação que não tem risco porque é garantida pelo governo federal em reais, portanto não tem risco, ele imprime reais se precisar, está pagando líquido 9%. Portanto, quando a renda substitui o lucro, o capitalismo deixa de ser o seu objetivo principal, larga o seu objetivo principal
que é o lucro e a acumulação do capital. Tá? E passa a viver um modo próprio que independe da produção. Hoje a produção é secundária, tanto que a produção hoje, se você for olhar, abrir os cruzamentos das participações acionárias, o controle acionário das grandes multinacionais não é mais na mão de quem criou. A Microsoft não é do Bill Gates. A Tesla não é do Musk, ele tem 13%. De quem é? Desses fundos famosos. Que quando ele tem 20% das ações, ele participa do conselho de administração. Ele não quer a companhia, ele quer participar do conselho de administração. Quando ele participa do conselho de administração das 100 maiores empresas do mundo, ele sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ele tem um poder que nenhum governo tem. Tá? Então, chamar de capitalismo financeiro, no meu ponto de vista, não é muito correto. Há quem chame esse novo modelo de tecnofeudalismo. Por quê? Porque o feudalismo vivia da renda da terra. O capitalismo dos Estados Unidos hoje vive da renda da riqueza. E até que ponto, Mário... Não mais da produção. É importante esse ponto e essa sua provocação, porque hoje, ao invés de produzir um alfinete, quem tem um capital prefere, evidentemente, fazer um investimento financeiro. Mas como é que fica nessa mudança tecnológica que a gente está assistindo, que é bastante rápida? Temos agora a inteligência artificial, temos a questão de que se teremos mais emprego ou teremos menos, enfim, uma série de desafios que a humanidade está enfrentando. E nesse sentido eu te perguntaria, a China então escolheu o caminho mais correto do ponto de vista daquilo que significa o capitalismo na sua forma original e também para evitar uma concentração de renda que o sistema financeiro tal qual ele está instalado hoje provoca? De certa maneira é isso. Mas eu seria mais específico. Eu acho que 300 anos depois da Revolução Industrial, não há dúvida que o capitalismo é o sistema mais eficiente para produzir. As outras tentativas que foram feitas, socialismo, comunismo, dos diversos tipos e modelos, não deram certo ao longo da história. Então, isto posto, precisa dizer que o capitalismo não é um sistema social, é um sistema de produção. Como eu disse, o objetivo dele é lucro e acumulação de capital. A quem cabe, então, evitar que essa procura do lucro e de acumulação transforme o sistema num sistema extremamente concentrado de monopólios e oligopólios? Pelo contrato social, que existe desde que os Estados modernos existem, cabe ao Estado esse papel. Então, ao Estado cabe o papel de regular o capitalismo de modo que seus resultados beneficiem não somente o dono do capital, mas a sociedade como um todo. O que a China está fazendo é exatamente isto. Ela descobriu, vendo o fracasso da Rússia, do modelo centralizado de produção, que a Rússia fez e não deu certo, ela deu liberdade para seus empreendedores criar riqueza. Ela administra o quê? Ela administra os esforços desses produtores. Ela coordena, incentiva, dirige para a finalidade que ela quer, que o governo quer, que o Partido Comunista, para ser mais exato, quer. E qual é esse objetivo? Esse objetivo é o bem-estar da sociedade. Enquanto que o modelo americano, porque é o símbolo maior, mas é o modelo brasileiro, o modelo europeu, é a concentração de renda, que está de novo aumentando, e voltamos aos níveis da Belle Époque, segundo Piketty. Aqui no Brasil, os 10% mais ricos concentram 90% da renda e o resto é o resto. 50% mais pobre responde por 2% da renda. Tem alguma coisa errada.
Inclusive errada do ponto de vista capitalista, porque a extrema desigualdade inibe o crescimento. Vou te explicar por quê. Se eu concentro a riqueza e a renda no 1% mais rico, esse 1% mais rico, que ganha todo santo ano aqui no Brasil 800 bilhões de juros sobre a dívida pública, ele não vai gastar esse dinheiro, porque ele já tem uma casa, um apartamento, uma casa de praia, eventualmente avião, 3 carros, 2 geladeiras, 2 freezers. Não vai gastar mais. O que ele faz com esses 800 mil que ele ganha? Ele aplica de novo. Não gera nada. Ou seja, é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Só enriquece aquela cabeça. Se nós reduzirmos a desigualdade, e se aqueles 50%, em vez de ter 2% da riqueza e da renda, tiverem 4%, eles dobram o seu consumo. Imagina o que é dobrar o consumo num país como o Brasil. É puxar a indústria, puxar serviço, puxar tudo. Então é um tiro no pé. E ao que o senhor atribui, por exemplo, a dificuldade que encontramos aqui no Brasil, até recentemente, para a aprovação de uma lei que isenta os trabalhadores que têm renda até R$5.000 do imposto de renda e mais uma faixa até 7.500. Qual é a dificuldade que se encontra no país para enfrentar esse tipo de concentração? Na realidade, todo mundo é a favor de fazer favores, de fazer o bem, tanto que passou no Congresso. Qual é a dificuldade de uma lei como esta? É quem paga a conta. A renúncia de cobrar, que é justa, porque cobrar renda de quem ganha R$5.000 não tem nem pés nem cabeça. Tá? Então, ok. A demanda é justa, só que o Estado abre mão de 35 bilhões de dólares. Pela lei de responsabilidade fiscal, alguém tem que dizer onde é que eu vou buscar 35 bilhões de dólares. E no projeto do governo, você tinha como solução para o problema uma taxação dos mais ricos. Uma taxação modesta, 10%. Para quem ganhasse acima de R$50.000 por mês, 10% deduzidos os valores que ele já pagou de renda sobre isto. Ou seja, se eu ganhasse 50 mil de salário, eu não pago nenhum adicional. 51 mil de salário, eu não pago nenhum adicional, porque a taxação do salário é maior, é 27,5%, é maior do que os 10%. Tá? Portanto, algo extremamente modesto e justo. Bom, o Arthur Lira ficou 1 ano com isso aí, mexendo com isso para ver se achava outra solução. Ele soltou vários balões de ensaio. Podemos taxar as BET. Nada contra taxar as BET. Acho que não deveria ter sido nem autorizadas a funcionar. É uma loucura. Então, nada contra taxar as BET. Vamos taxar os bancos. Parece uma boa ideia taxar os bancos. Não, os bancos vão repassar o custo para você. Então, no fim, a discussão lá era não taxar os ricos e taxar a sociedade de novo. Houve uma certa gritaria e, no fim, o relatório do Arthur Lira manteve o programa original de taxar em 10%, até 10%, os rendimentos acima de R$600.000 anuais. Então, a dificuldade não está em fazer o favor, a dificuldade está em quem paga a conta. Todo mundo no Brasil é a favor de cortar gastos, não é? Ótimo. Aonde? No vizinho. Desde que não mexa no meu, sou completamente a favor. Quem perde nessa briga de cortar gastos? Quem tem menos poder de lobby. Quem é que tem menos poder de lobby? Os pobres. Andar de baixo. É ele que paga a conta. Aliás, o senhor está me lembrando a analogia que quando uma comunidade pede que um transporte público passe pela sua rua, todo mundo quer que passe pela sua rua.
Só que você não pode pôr o ponto na frente da casa que a pessoa... Né? Então, quer dizer, é um pouco isso que acaba acontecendo. Agora, esse sistema de financeirização é mundial, é globalizado. E como a gente pode ver até pela existência desses grandes fundos, BlackRock e outros, que acabam assumindo aí praticamente o controle, não só financeiro, mas também o controle político. Poder econômico é poder político. Então, nesse sentido, até voltando à sua provocação inicial entre Estados Unidos e China, qual é o sistema político que o senhor considera que está mais capacitado para enfrentar esse tipo de situação? E de anomalia, né? Porque isso é uma anomalia. Eu sou democrático, ou seja, eu defendo a democracia. Defendo a democracia, mas reconheço que ela foi muito maltratada. Entre o governo do povo, que é a etimologia da palavra, equivalia em Atenas quando 2.000 pessoas se reuniam na praça e votavam, e só votavam os cidadãos de Atenas, só homens, mulheres não, escravos não. Então você juntava 2.000 pessoas, você tinha a cidade que decidia. Hoje, a democracia é representativa. Você vota em alguém que te representa, tecnicamente te representa, e que depois vai defender o interesse dele durante 4 anos. Por outro lado, a democracia, nos últimos 40 anos, ela sofreu a mesma coisa que a economia sofreu, ou seja, a redução do tamanho do Estado e o endeusamento do mercado fizeram com que o governo perdesse a capacidade, os governos perdessem a capacidade de atender a população, perdessem crescentemente a capacidade, eles ficaram com o ônus e não ficaram com o bônus. E isso causou, ao longo dos últimos 40, 50 anos, um crescente mal-estar nas sociedades ocidentais. Porque esse fenômeno é ocidental. Se você vai para a Ásia, é diferente. Sudeste da Ásia, em particular. Então, você tem que o modelo de democracia não está atendendo aos anseios do povo, mas é cobrado para isto. O que acontece quando você não atende? Você cria uma insatisfação e a população procura uma saída. Qual é a saída que tem sido procurada nos últimos 20 anos? Salvadores da pátria, populistas de direita. O fenômeno é mundial. Temos Bolsonaro aqui, mas tem Trump antes lá, o primeiro mandato e agora o segundo. Você tem metade da Europa com esse tipo de governo, você tem Putin na Rússia e assim por diante. A sociedade se sente decepcionada pelo modelo de representativo e procura solução em alguém que diz: eu não sou do sistema, eu sou novo, ainda que não seja verdade, no caso do Bolsonaro, e, portanto, eu vou me comportar diferente. Na prática, nós temos visto que nenhum desses populistas tem resolvido os problemas das respectivas populações. E aí o pêndulo volta de novo para a esquerda ou para o centro, que também não resolve porque o modelo está falido. Então precisaria, se nós queremos a democracia, uma democracia que empoderasse mais o executivo. Você precisa refundar, rediscutir as funções do Estado. Você tem que empoderar mais o executivo, torná-lo menos dependente do Congresso para tudo. É claro que para grandes questões o Congresso deve ser ouvido e respeitado. Mas para a administração, para efeitos de orçamento, para efeitos de um monte de coisa... Definição de estratégia, de desenvolvimento, de coordenação disso e daquilo, isso é papel típico do Executivo. Esse papel típico do Executivo perdeu, e perdeu ainda mais em países como o Brasil, porque com 30 partidos, que agora estão 20, mas ainda são excessivos, né, é impossível você criar uma maioria parlamentar. Então, quando você não cria uma maioria parlamentar, ou você usa o método de São Francisco, dando o que se recebe, tá? Ou você cria sistemas paralelos, tipo mensalão, ou centrão,
com emendas. Ou seja, você tem que comprar o voto. Você tem que comprar o apoio. Isso não tem nem pés nem cabeça. Mas é o que está acontecendo. E agora, tocando no assunto da representatividade, essa democracia representativa, ela confere ao cidadão o poder do voto. Inclusive, cada cidadão um voto. No que diz respeito à composição do Congresso Nacional aqui no Brasil, essa representatividade, ela espelha aquilo que a nação é? Não. Você vê que as regras são feitas conforme a necessidade. Na época da ditadura militar, os partidos de oposição, MDB na ocasião, Arena e MDB. O MDB, que era de oposição, tinha forte representação em estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio, etc. O que fizeram os militares? Limitaram a representação de São Paulo e de outros estados, mas mais de São Paulo, para diluir o poder político de São Paulo. Então não tem cada cidadão um voto. No Acre, um voto vale 7 cidadãos de São Paulo. Então, isso teria que ser corrigido. É uma desfuncionalidade isso. Mas foi um quebra-galho para manter o status quo da ditadura, a aparência de democracia, de um regime que respeitava os partidos, que não é verdade, mas tudo bem. Ok? Então, teria que mexer nisto. O problema é que mexer nisto tem que ser feito pelo Congresso. E isso vai contra os interesses do Congresso. Então, é uma dificuldade muito forte. Então, eu só vejo a possibilidade de fazer isso se nós tivermos um presidente eleito amanhã, em 26 eu não vejo essa possibilidade, mas pode ser que em 30, em 34, sei lá eu, a gente consiga eleger um presidente com 70% dos votos e que carregue um ou dois partidos com ele que faça a maioria e que possa fazer uma reforma política. Uma reforma política é uma reforma institucional. Nessa linha que eu estou falando, reduzindo os partidos a 4 ou 5, é simples. Quem não tiver 5% dos votos não tem representação. Está fora do jogo. Está fora do jogo. Quem não é competente não se estabelece. É o ditado popular. Na Alemanha é assim. Então, você tem uma redução do número de partidos, eventualmente o voto distrital, porque isso liga mais o eleitor ao eleito. Quando você vota no voto aberto, como aqui no Brasil, você elege os Marçal da vida, os Gustavo Lima e companhia, ou seja, os comunicadores, aqueles que têm apelo popular, o Nicolas. Tá? Quando você tem o voto distrital, você tem que vencer no distrito. Ele não carrega outros. E no distrito, o distrito é uma área, por exemplo, a cidade como São Paulo teria uma dúzia de distritos, então tem uma área menor, e naquela área menor, você tem chance de conhecer o candidato. E o candidato de te conhecer. E você tem chance de cobrá-lo depois, durante os 4 anos, porque ele é teu vizinho. Tá? Então, o voto distrital faz parte de uma reforma política, eventualmente. Tá? E, como eu disse, uma rediscussão das funções, dos limites, dos poderes de cada um dos 3 poderes da República. O Supremo não pode legislar, como ele faz, como está fazendo nos últimos anos, certo? E o Legislativo não pode bancar o Executivo, como o governamento está fazendo, dizendo onde é que vai o dinheiro, onde é que não vai. Cada macaco no seu gado. Agora, voltando um pouco à China, que tem China, que é mais interessante. uma história longínqua aí, né? Ou seja, uma civilização que tem 5.000 anos. Também Sim. Não estamos falando de um país que nasceu ontem, né? Sim. Aliás, se a gente pegar a história tanto do Brasil como dos Estados Unidos, são países muito recentes. A China, ela é conduzida especialmente, eu digo especialmente porque, ao contrário do que muitos pensam, existem outros partidos ali, mas sem muita representatividade, né? Mas ela é dirigida pelo Partido Comunista desde a vitória da Revolução em 1949.
E essa evolução da Revolução Chinesa tem passado por diferentes momentos, inclusive o mais comentado, sem dúvida nenhuma, é a grande mudança que Mao Tse-tung tentou fazer, através inclusive da Revolução Cultural, e que acabou acabou resultando numa tragédia humana. Agora, desde Deng Xiaoping, em 1989, quando ele assume, esse país vem mostrando uma capacidade de entendimento e compreensão das mudanças que o mundo está vivendo, né? A ponto de ter hoje, do ponto de vista da tecnologia, muitos avanços. Quer dizer, é muito impressionante você conhecer e visitar uma cidade chinesa, comparando o que era há 30, 40 anos e o que é agora. Essa evolução coloca em risco a hegemonia militar e política e econômica dos Estados Unidos? A China é um país que tem uma história, e é bom lembrar que nos 3.000 anos, vamos deixar os 5.000, que é muita coisa, nos últimos 3.000 anos de história, tirando 100 anos, a China foi sempre o primeiro ou o segundo mais importante país do mundo. Tirando de 1850 a 1950, quando a China foi ocupada primeiro pelos ingleses, depois pelos japoneses, a China, o Império do Meio, sempre foi um centro da civilização mundial e um dos mais importantes, se não o mais importante país do mundo. Ele se ombreava há 2.000 anos com o Império Romano e por aqueles que vieram depois. Então, a China apenas está recuperando o seu lugar no mundo. É isso que eu quero chamar a atenção. Teve um intervalo de 100 anos, que não são nada em 3.000, e agora está recuperando o seu lugar no mundo. Isso significa que a China tem uma história, uma cultura, confucionista principalmente, e uma burocracia extremamente, vamos dizer, eficiente e organizada ao longo desse período. Sem essa burocracia eficiente e organizada, o Império não teria durado 3.000 anos. É claro que eles foram invadidos pelos mongóis, mas eles absorveram os mongóis, tudo bem, ok. O grosso da população é Han, não é mongol. Tá? É um país que fez uma muralha de 2.000 quilômetros, então, o Império Romano também fez uma muralha. Se você pegar a Inglaterra, ela foi dividida ao meio pelo Muro de Adriano, simplesmente dividida ao meio. Ao norte, o Adriano desistiu e disse: vocês são bárbaros e vão continuar bárbaros. E fez um muro, mas o muro tem 80 quilômetros, 90, é diferente. Então, primeiro, a China tem uma história, está recuperando o seu lugar na história. Em segundo lugar, ela tem uma tradição de uma burocracia eficiente e organizada. Acho que o Partido Comunista, que teve uma série de, até se achar, uma série de dificuldades logo depois da vitória, em 49, principalmente com Mao, que ainda tinha ideias coletivistas muito fortes, a coletivização da primavera cultural e outras coisas fizeram o estrago que fizeram. Bom, enfim, a partir de Deng Xiaoping tem uma frase que, no meu entender, resume o pragmatismo do atual Partido Comunista Chinês. Não importa a cor do gato, importa que ele casse ratos. Então, ou seja, não importa muito a ideologia. O que importa é que funcione. Isto é fundamental. E quando a gente põe a ideologia na frente da racionalidade, você transforma aquilo em dogma, que não é mais discutível. Se for discutir, você vai preso, vai dizer assim, não, ok, tá, ok. Então,
Mas quando você põe a racionalidade pode ser discutida. Hoje, o que você tem na China? Você tem na China um partido que tem extremamente seletivo na formação de seus quadros. Eu não sei o número exato, mas ouvi falar que tem uns 3 milhões de membros, que é pouco em relação à população da China. Esses 3 milhões de membros são todos altamente qualificados. Mais de um terço com formações técnicas. Variadas, inclusive, em várias áreas. Várias áreas, mas você tem muito mais engenheiros. Se eu te der uma comparação, eu poderia dizer que a China é um governo de técnicos, de engenheiros, e os Estados Unidos são um governo de advogados. Que a China é uma economia de produção, que os Estados Unidos são uma economia de consumo. São essas diferenças. Tá? O Partido Comunista Chinês tem o poder, ele não quer mais o poder. O que ele quer? Para se manter no poder, ele sabe, está cansado de saber, que ele precisa atender o bem-estar da população, da sua população. Ou seja, ele precisa criar 5 milhões de empregos por ano, por baixo, e manter a qualidade de vida em ascensão. E é o que ele tem feito ao longo dos últimos 50 anos, desde os anos 80, mais ou menos. Tá? Desde os anos 80. Hoje, se você pega a faixa costeira da China numa largura de 300 quilômetros ao longo do oceano, aí que tem uma população de 400 milhões de pessoas, 500 talvez, nessa faixa você tem uma renda per capita europeia, $25 mil per capita. No resto do país, que tem talvez 1 bilhão de habitantes, tem uma renda per capita brasileira, 8 ou 9 mil dólares. Então, o que eles estão fazendo é devagar, trazendo essa gente que está com uma renda de 8 mil dólares para uma renda de 15, 20, 25, tá? Inclusive organizando e limitando a migração para as cidades. Você não tem favelas na China. Eles não estão fazendo o que nós fizemos aqui. Quando precisávamos de gente para mão de obra para a construção civil, nós trouxemos nordestinos e dissemos para eles se virem. Eles foram morar onde? Em beira de córrego, em morro, criaram as favelas. Eles limitam a transferência para a cidade em função do número dos empregos projetados que vai ser criados. Ou seja, uma organização absolutamente disciplinada que visa, e com um objetivo. Que visa como objetivo básico a melhoria contínua da qualidade de vida e do bem-estar da população. Esse é o sucesso da China. Como é que ela faz isso? Com um governo com força, centralizado, e com o melhor sistema de produção que existe, que é o capitalismo. Então ela põe o capitalismo a serviço da sociedade. Na China, o sistema financeiro está a serviço do crescimento do país e a serviço do bem-estar da sociedade, não a serviço dos especuladores. Então, essa é a diferença básica, é por isso que eu fiz a provocação. Se você perguntar às pessoas se elas preferem, essa pergunta já foi feita. A Ipsos faz esse tipo de pergunta. Você concorda com um pouco mais de governo autoritário, um pouco mais de bem-estar? Ou você concorda, você discorda, ou você prefere a democracia, ainda que... Hoje, em boa parte dos países, mais de 50% da opinião pública está a favor de um governo mais forte. Não estou falando de ditadura. Um governo mais forte, nos termos que estávamos falando antes, ou seja, um sistema que funcione, um governo que funcione, do que uma pretensa liberdade que você acaba não tendo na prática e que se restringe apenas ao andar de cima, porque o andar de baixo não tem essa liberdade. Se a China quer tomar o lugar dos Estados Unidos e o BRICS se ajuda nisso ou não. Bom, você tem o seguinte problema. Os Estados Unidos são a potência hegemônica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E não havia, evidentemente, outra alternativa. Se você imaginar
que no fim da Segunda Guerra Mundial, no ano 46, 47, a economia americana representava 45% do PIB mundial, né? Ninguém podia enfrentar os Estados Unidos. A economia deles bombava e eles mandavam no mundo. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma série de organismos internacionais, começando pela ONU, depois pela GATT, que virou OMC, pelo FMI, pelo Banco Mundial, tá? E Companhia Bela, para criar um sistema multilateral, multinacional, baseado na liberdade, vamos dizer, na redução progressiva das proteções alfandegárias nacionais, ou seja, na liberdade de ir e vir de bens, serviços e capitais. Essa é a essência do liberalismo e do neoliberalismo, porque esta ideologia convém a quem é melhor que o outro. Se eu sou melhor que você, sou mais eficiente que você em fazer um produto, eu quero que você abra o teu mercado. Não tenho nenhum medo. Se eu, ao contrário, sou menos eficiente que você, eu quero proteger o meu mercado e não abrir. Então, a abertura de mercados, abertura de capitais, livre movimentação de bens e serviços, responde à necessidade do melhor. Essa foi a política adotada pela Inglaterra em 1800, porque ninguém podia bater a manufatura inglesa, e voltou a ser adotada pelos Estados Unidos a partir dos anos 50. Eles construíram todo um sistema nisso, que está vivendo até hoje. Ainda eles são a potência hegemônica. Talvez não seja mais a maior potência econômica, mas continuam sendo a maior potência militar, de longe. Né? E esta Pax americana, que está durando 70 anos, permitiu aos Estados Unidos impor, em 44, em Bretton Woods, o dólar como moeda internacional, o que lhe dá um direito de senhoragem absurdo. Eles podem se endividar sem precisar pagar juros sobre a sua moeda. Por exemplo, alguém já disse, como Butade, que o maior produto de exportação americano nesses últimos 30 anos, últimos 30 ou 40 anos, não foram aviões a jatos da Boeing, computador. Foi papel. Papel moeda. Títulos, né? Não, papel. Papel mesmo. Papel mesmo. $1 trilhão eles imprimiram e saiu dos Estados Unidos a pedido dos demais países que precisavam de dólar. $1 trilhão. Quando eles entregaram $1 trilhão, receberam $1 trilhão de bens. Ou seja, trocaram papel que não custa nada por riqueza. É isso que sustentou os Estados Unidos. É isso que faz com que os Estados Unidos, há 30, 40 anos, gastem mais do que produzam, tenham sucessivos déficits sem quebrar. Só que, a um belo momento, feitiço virou contra o feiticeiro. A China, que era vista nos anos 2000 como uma curiosidade, um lugar para se produzir barato, coisas de R$1,99, tá? E as empresas americanas foram lá porque a mão de obra era trabalhadora e barata. Ela começou a produzir coisas que começaram a incomodar a partir de 2010, né? Até que o livre mercado passou a não interessar mais os Estados Unidos. Hoje, quem defende o livre mercado é o Deng Xiaoping. E o Trump defende o protecionismo. Veja você. A inversão. Inversão completa. Mas por quê? Porque os interesses mudaram. Porque a China virou mais eficiente, virou a fábrica do mundo. Tá? Ela produz de forma muito mais eficiente que os americanos. Então, os americanos hoje têm que se proteger. A China quer a hegemonia
A hegemonia não é um desejo, a hegemonia é uma decorrência de um poder. Que não significa hoje a invasão de territórios. Que né? nem liderança. Não, mesmo porque a China, se você for olhar historicamente, ela sempre foi invadida. Ela sempre ficou fechada em si mesma. Tem até aquela história da famosa armada do almirante, que eu não me lembro o nome dele, que antes de Cabral deu a volta da África com os navios. As caravelas tinham 15 metros, os navios dele tinham 50, 60. Tá? E voltaram com uma série de novidades para a China, e o imperador mandou tocar fogo na frota porque não queria ser contaminado com costumes externos. Então, isso é bem a China. Então, mas, sem dúvida, o poder econômico acaba se transformando em poder político. Agora, o que acontece é que, na história, tem um livro interessante do Paul Kennedy, que acho que o título é Ascensão e Queda das Grandes Potências, que a tese dele, ele mostra isso por números, é que o império se mantém enquanto a manutenção do império dê lucro. Ou seja, enquanto Portugal tinha prata, diamante e ouro para tirar do Brasil, ele conseguiu manter. Quando a riqueza brasileira começou a escassear, ou quando a Espanha acabou aquele morro de prata que tinha lá em Potosí, tá? O rei espanhol não podia mais manter os mercenários e a armada espanhola. Então, o império vale a pena e dura enquanto a relação custo-benefício é favorável. Parece que a relação custo-benefício dos Estados Unidos começa a não ficar favorável. O que o Trump está fazendo? Está tentando passar parte da conta do império para os vassalos. Ele quer que a Europa se arme, comprando armas americanas, evidentemente, certo? Para ele não gastar tanto com a defesa. Mas quando você faz isto, você perde o controle dos teus súditos. E o império acaba. Então, eu diria que hoje há uma decadência clara do Império Americano. Vai acabar no ano que vem? Não, isso vai durar 20 anos, o dólar ainda vai durar 30, tá bom. A potência hegemônica não aceita a subida da potência emergente. Normalmente é isso que acontece. E aí pode dar problema. Pode dar ruim, como se diz popularmente. Pode dar ruim. A história mostra que a tendência é esta, infelizmente. Estamos vendo uma ação pública dos Estados Unidos em relação à Venezuela e também à Colômbia, com a aproximação de uma frota naval jamais antes vista em águas quase águas latino-americanas, enfim. E nós temos um continente caracterizado por uma paz, ou seja, faz muito tempo que não existe uma guerra, um conflito na América Latina. Então, quer dizer, essa situação de paz agora, ela fica um pouco tensa e ameaçada por conta dessa ação de Trump. O senhor diria que é deliberada a ação de Donald Trump em relação principalmente à Venezuela por conta do petróleo? Bom, você tem que olhar um pouquinho em perspectiva histórica. Faz 200 anos que o Monroe disse a famosa frase América para os americanos. Porque na ocasião ele disse isso para os europeus que tinham pretensões, Inglaterra e França, de expansão, né? De expansão por esses lados. O Trump está revivendo a doutrina Monroe com relação à China, basicamente. Ele está assustado com a entrada da China, entrada econômica, da China no América Latina, onde Brasil, por exemplo, um maior país, tem hoje um fluxo de comércio com a China muito maior do que com os Estados Unidos. Mas não é o único. Vários outros países latino-americanos hoje já têm
já tem um fluxo de comércio maior com a China do que os Estados Unidos. Basta ver o porto que foi inaugurado no Peru. Há uma visão estratégica da China, coisa que os Estados Unidos não têm, ou não tiveram nos últimos anos, né? Com a famosa Belt and Road, tá? Que eles estão continuando firmes a investir, tá? O que acaba criando, vamos dizer, ao facilitar a logística, uma maior integração dos países com a economia chinesa. Então, no meu entender, o Trump está visando, esquece o Maduro e as drogas. O Trump está visando, basicamente, ter uma América Latina com governos de direita. Governos tipo Milei e coisas pelo estilo. Tá? Já tem uma meia dúzia de países aí extremamente alinhados com ele. Os Bukele da vida lá, Nicarágua, etc. Então, El Salvador, perdão, é isso mesmo. Então, ele tem isto, ele quer, se possível, replicar esse modelo. Aí está pegando os mais fracos. A Venezuela está caindo de madura. A Venezuela tem, junto ao útil e ao agradável, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maior que a Arábia Saudita. Certo? Há 300 milhas aí, 400 milhas dos Estados Unidos. Então, e como o Trump, os Estados Unidos tem que pensar que, apesar do shale gas, os Estados Unidos ainda importam uns 3 milhões de barris por dia. Então, quando ele fala drill, baby, drill, ele quer eliminar esses 3 milhões de barris para oferecer energia barata, que é uma forma de você fazer frente aos custos chineses. Esse é o objetivo. Vai fazer sujeira, vai ter CO2, isso a gente vê depois. Não é à toa que não vem, não participa da COP30, não quer saber os acordos. Isso a gente vê depois. No momento, me interessa ter autossuficiente em energia e energia barata. Se eu não for autossuficiente, eu prefiro pegar o petróleo da Venezuela, que está aqui do lado, do que do Oriente Médio, que nunca se sabe o que vai acontecer lá por aqueles lados. Então, sim, acho que o petróleo é o grande movente, mas o movente maior, no meu entender, é geopolítico, tá? No sentido de que ele gostaria de ter um quintal, né, extremamente favorável. Você lembra que os Estados Unidos têm uma história de intervenção longa na América Latina, no mundo, né? Mas na América Latina em particular. Então ele só não está inventando nada de novo, ele está apenas mantendo a tradição americana. Mário Bernardini, foi um prazer conversar com você, muitas informações, uma reflexão que provoca o debate, e isso é o interesse que nós temos no China Global News. Então agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. A intenção é que o ouvinte não durma, então tem que de vez em quando provocá-lo, e volto a agradecer o convite. Então, até a próxima. Muito bem, e aqui encerramos mais uma entrevista do canal de YouTube China Global News. Faço aqui um convite para você. Se inscreva em nosso canal, curta os nossos conteúdos, temos as redes sociais que você pode ver aqui embaixo e também participar sempre. Mande seu comentário, sua curtida, que nós temos sempre uma informação sobre geopolítica e macroeconomia mundial. Então, eu aguardo você em nossa próxima edição.